A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Deus abençoe a todos. Estamos aí, irmãos, encerrando mais uma semana e até aqui tem nos ajudado o Senhor, né? No dia de hoje estamos planejando fazer 2 vídeos. Este mais para informativo e um segundo vídeo no qual nós pretendemos compartilhar uma palavra com os irmãos até o final da tarde. Nesse primeiro vídeo, irmãos, nós queremos apenas trazer uma palavra para os irmãos que se encontra aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 3 e o versículo 1, que diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas, meu irmão. Há um tempo determinado por Deus para tudo. Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle. Mas estes dias, irmãos, tem nos deixado preocupados. Converso sempre com o nosso pastor presidente, pastor Wagner, né? Não deixo de conversar com o meu pastor. Preciso estar se alimentando, né, da palavra, das orientações do meu pastor presidente, pastor Wagner Copian. Aconselho os irmãos, não se afaste, irmão, não se afaste, não se isole. Estamos aí passando por um momento no qual nós chamamos de quarentena. Devemos ficar em casa para se proteger. Alguns estão indo trabalhar, outros estão em casa, outros estão passeando. Cada um está vivendo o seu dia da sua maneira, aquilo que Deus tem permitido para cada um. Mas, apesar de estarmos com os templos fechados, irmãos, neste momento, ainda não estamos realizando culto físico nos nossos templos. A igreja não parou, meus irmãos. A igreja não parou. Constantemente, diariamente, eu ligo para o meu pastor, falo com ele, né? Essa semana eu já estive na presença dele 3 vezes, né? Hoje ainda creio que ainda verei ele hoje, que precisamos sentar e conversar. Eu preciso estar debaixo de orientação do meu líder espiritual. Preciso estar presente, eu ligo e falo para o meu pastor, estou aqui, meu pastor, precisando de nós, naquilo que for possível, estaremos presentes. Porque, irmãos, os nossos líderes estão passando por momentos difíceis. Para nós que vivemos, irmãos, na igreja, para nós que estamos na frente do trabalho, não tem sido dia fácil, irmãos. A nossa vida é estar envolvida com o povo, é estar envolvida com a igreja. E o fechamento físico da igreja, irmãos, não tem sido fácil, não tem sido agradável, não tem sido nada prazeroso, porque a nossa vida, daqueles que estão com o compromisso de cuidar da noiva, a nossa vida é isso, é estar na frente dos irmãos, aconselhando, presente, ajudando naquilo que é possível ao nosso alcance. E quando passamos por um momento deste, no qual nós nunca passamos, é muito difícil, é muito duro, porque infelizmente nós vemos pessoas que se esfriam, pessoas que se afastam, pessoas que esquecem que a igreja continua, pessoas que simplesmente deixa tudo para trás. E eu queria aqui trazer uma reflexão para todos os irmãos, principalmente aqueles que têm cargos na igreja. A igreja não parou, meus queridos. A igreja não está parada. A igreja ela tem uma missão na terra. E esses dias, conversando com o pastor Wagner, muitas pessoas parecem que não tem mais nada para fazer em relação à igreja. Irmãos, temos muitos para fazer. Se, por exemplo, amanhã nós começássemos a abrir os nossos cultos e domingo tivesse o nosso culto para que todos estivessem na igreja, como que estariam os conjuntos? Será que estariam preparados para louvar? Será que estariam preparados para apresentar o seu louvor, o seu melhor para Deus? Estaremos aí também, existem algumas datas comemorativas. Como que estão os preparamentos? Como que estamos se envolvendo, se preparando, ou estamos deixando tudo correr frouxo? Tudo deixar, chegue a hora. Irmãos, a preocupação é grande. Não estamos lá no templo físico, mas a obra continua. Passamos aqui, no nosso caso, em Rio Grande da Serra, a semana inteira os irmãos que estão na obra, estão trabalhando. A igreja ali no Parque América, ali na Vila São João, tem trabalho físico para ser feito.
Estivemos ali por 2 dias, ali no Parque América, trabalhando com alguns irmãos. A obra continua de uma maneira ou de outra, é a obra do Senhor. E a gente observando pessoas que parece que sumiram no mapa, parece que desapareceram da face da terra, parece que a igreja não existe mais. Irmãos, a igreja continua ativa, né? E eu quero aqui relatar alguns pontos para a nossa igreja do Santa Teresa, né? Nós voltando, irmãos, à normalidade dos nossos cultos, nós temos aí uma agenda. Olha só, junho não está tão longe, né? Em junho nós temos aqui o congresso, a festividade do Círculo de Oração. Já temos o tema, estamos trabalhando aí, né? Já logo, logo, acredito que até o final de semana nós vamos divulgar aí para os irmãos direitinho o slogan, com a imagem do tema certinho, mas aqueles que estão na direção já sabem do tema, as irmãs já sabem que precisam dos louvores, e é algo que nós não podemos parar, precisamos estar trabalhando. Dia 30 de maio, que está mais perto ainda, nós temos um evento marcado para os jovens, para os adolescentes. Hoje eu conversei com o presbítero Joabe, né, para nós irmos lá marcar o dia, ver o ambiente, o que dá para ser feito. Conversamos com o líder da UJADEB ainda hoje, o pastor Rogério, para ele estar nos auxiliando neste dia, que também com certeza nós iremos fazer a tarde inteira nesse dia 30 de maio, se o Senhor assim permitir. Acredito que até lá nossos cultos estarão funcionando normalmente. E à noite, com certeza, teremos um grande culto na presença de Deus, com todos os jovens, com as igrejas convidadas. Então estamos trabalhando, né? Às vezes os irmãos não estão nos vendo lá no templo, porque não estamos lá. Mas a igreja não parou, estamos orando. Estamos aproveitando esse tempo para ler a palavra, para se alimentar, para chegar diante da igreja e ter alimento para distribuir para os irmãos. Meus queridos irmãos, ore pelos seus líderes, ore pela igreja, ore pelo nosso pastor presidente, pastor Wagner. Irmãos, não é fácil. Olha só, irmãos, quão difícil é neste momento. Somos um único povo. Se tratando do ministério do nosso campo, nós somos uma única igreja. Mas nós vemos pensamentos tão divergentes. No começo de todas as notícias sobre esse coronavírus, pessoas indagavam, mas não vai fechar, por que não fechou? A outra igreja criticavam porque ainda não tínhamos tomado a decisão de fechar. Quando oficializou o decreto que não era permitido e o pastor entrou na obediência, fechamos oficialmente. Um outro grupo, mas fechou, é falta de fé, irmãos. Quão pobres são esses pensamentos? Quão pobres são essas atitudes? Quão pobres são, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Deus não perdeu o controle da situação. Deus, ele continua sendo o mesmo. A igreja somos nós. A igreja precisa cada vez mais se unir em amor, em sentimento, em atitude. Irmãos, temos muito a ser feito na obra, independente ou não, de estarmos com nossos templos, sendo realizados cultos presenciais. Podemos estar dentro do nosso lar realizando o culto. Será que domingo à noite todos estão realizando o seu culto em casa? Porque o culto é o nosso culto a Deus. Será que nos outros dias de culto estamos lá tirando um momento de oração para apresentar a nossa própria família a Deus? Ou estamos sendo negligentes e apresentar os filhos, o esposo, a esposa, os nossos líderes espirituais, os nossos líderes governamentais, para que Deus venha nos guardar e nos revelar o propósito de tudo isso, irmãos? Ou estamos aí deixando o tempo correr, vendo o que o outro vai fazer, ou criticando o que está sendo feito ou o que está sendo realizado? Irmãos, como eu disse lá atrás, não perca a sua bênção. Não perca a sua bênção. Some com a obra, some. Some. O que é some, irmão? Faça parte. Venha somar. Venha acrescentar para o crescimento da obra. Irmãos, quão gostoso é, quão maravilhoso é
Quando você conversa com um irmão, com a irmã, e você vê o sentimento da alma, a preocupação dela, dele, com aquelas pessoas que são fracas na fé, que não sabem o que fazer neste momento, que não sabem que atitude tomar nesse momento. Quão importante é um telefonema a seu líder de um departamento. Aí eu te pergunto, quantas pessoas que está nas suas mãos, que Deus colocou nas suas mãos, para que você venha orientar e cuidar, porque nós somos o corpo de Cristo e cada um tem a sua função. Quantas pessoas você já ligou para perguntar como que ela está? Quantas pessoas você já orou por ela, daquele grupo que você pertence? Lá do seu grupo do círculo de oração, da mocidade, dos jovens, das adolescentes, das crianças. Quantos dias, durante esses dias, você já tirou para dedicar um tempo em orar por aqueles que você lidera, que você está na frente? Será que você já se preocupou em saber como que está as crianças que você cuida? Será que você já se preocupou como que está os jovens, os adolescentes que você foi colocado na frente? Como que está as irmãs que você está na frente? Irmãs, irmãos, a obra continua. Independente se temos culto presenciais, Deus colocou em nossas mãos uma obra. Deus colocou em nossas mãos e confiou em nós algo e não podemos ser negligentes. Que nós venhamos ser mais participativos, que nós venhamos ser mais sensíveis a esse momento tão difícil. Quão difícil é, irmãos, ouvir uma pessoa criticar, murmurar, num momento tão difícil que estamos passando. A família de Jesus, irmãos, ela é tão complexa. Cada um pensa de um jeito, de uma maneira. Você acha que é fácil para que o nosso pastor presidente venha ter uma palavra para todos nós, de uma maneira que venha saciar a nossa alma, os nossos anseios, as nossas dúvidas e venha satisfazer a todos? Não é fácil. Não é fácil. Então, eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã, que estamos às vezes numa posição de destaque na igreja, que nós venhamos ser um motivo de bênção para a nossa igreja, que nós venhamos ser um motivo que as pessoas venham olhar para nós e sentir firmeza nesse momento tão difícil, que eu e você não venhamos de maneira alguma ser negligente nesse momento em que a igreja, a noiva do Cordeiro, mais precisa da regente, do líder, da líder, do ciclo de oração, dos jovens, do adolescente, das crianças, o presbitério, os diáconos. Existe muita coisa a ser feita. É que não dá para entrar em detalhe, irmãos. Mas precisamos estar firmes, unidos e fortalecidos e tampando as brechas para que o inimigo não entre. Não empreste a sua boca para o inimigo. Não empreste a sua língua para o inimigo. Não empreste os seus pensamentos para o inimigo. Porque a palavra diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada em nossas vidas. E nós venhamos entender o tempo e o momento que estamos vivendo. Porque logo mais, irmãos, voltaremos com nossos cultos, se assim o Senhor não voltar para buscar a igreja. Nós voltaremos para o nosso templo físico. E lá você vai olhar para o seu liderado. Lá você vai olhar para aquela pessoa na qual você se coloca na frente. E não há mais o que ser feito, porque o momento é agora. O momento de trabalharmos é agora. O momento de fazermos alguma coisa é agora. O momento de ligarmos e nos preocuparmos com as pessoas é agora. O momento de você e eu tomarmos a nossa posição e querermos saber como anda a saúde espiritual da igreja é agora. O momento de orarmos, de buscarmos a direção de Deus é agora. O momento de darmos o nosso ombro amigo é agora. O momento de segurarmos a mão de Moisés é agora. Eu tenho feito a minha parte, irmão, na medida do possível. O meu pastor, estou todos os dias me comunicando com ele para saber qual é a posição que devemos tomar, quais são as atitudes que devemos tomar. Amém, irmãos? Deus abençoe.
tenha um dia abençoado. E daqui até o final da tarde temos uma palavra bíblica para compartilhar com toda a igreja. Amém.